Se você é ressonante ou estuda Hélio Couto, pretende ser ressonante, fica nesse vídeo que eu vou te contar o turbilhão que pode ser uma mesma onda ser boa e complexa ao mesmo tempo. Eu sou o Ignis, terapeuta energético espiritual, sou ressonante, estou na minha 7ª onda, que começou super bem, depois ela teve uma fase, diríamos assim, um vale, e depois ergueu-se novamente. Isso tudo eu venho compartilhar por meio desse vídeo. Eu acredito que vai ser um vídeo breve, que eu resolvi que eu ia fazer esse vídeo tem o quê? 20 segundos antes de começar, então tá totalmente amador, sem cenário direito, em pé aqui rapidão. Meu plano é fazer um vídeo de coisa de 10 minutos no máximo. Na 7ª onda, eu já tinha declarado que seria uma onda bem maravilhosa, bem tranquila, só que eu tive a brilhante ideia de fazer também a terapia, posso chamar assim, o tratamento com algodão de Edelarzyl. Maravilhoso, por sinal, só que é algo que muitas pessoas relatam catarses. Inclusive, quando eu fiz logo de início, eu não tive catarse. E um tempo depois eu até tenho que soltar o segundo vídeo que eu percebi algumas catarsezinhas, mas nada que seja um impeditivo, diríamos, para eu vir a fazer novamente essa terapia. E também vale ressaltar que eu não sou uma pessoa que tem muita tendência a catarse. Mesmo nas ondas do professor Hélio Couto, eu acredito que ondas complexas que eu tive até hoje foram a 3ª e a 6ª onda, e a 6ª de longe foi a mais complexa. Pois bem, chegando na 7ª onda, então, eu já tinha declarado que seria uma onda bem suave, harmônica, positiva, maravilhosa, e assim começou. Foi impressionante a mudança de 6ª onda para a 7ª. Era realmente como se trocasse uma música, de uma música com baixa frequência. Detalhe, a onda não tinha baixa frequência não, mas só para você comparar aqui. A 6ª onda estava complexa, estava chatinha, aborrecida, estava doida para ela acabar logo. E a 7ª, quando começou, era a mesma coisa que mudar a ambientação. Mudou total. Abriram-se mais caminhos que não tinham sido 100% fechados na 6ª onda. Graças a Deus eu tenho um público, eu tenho uma agenda bem cheia, e isso me faz agradecer muito, porque são pessoas maravilhosas que eu trabalho diariamente com as terapias energéticas espirituais, são pessoas que se tornam amigos de alma. Mas na 7ª onda eu notei aquele boom novamente. E aí, passados, sei lá, 20, 30 dias, entrei aí num vale, não é vale depressivo não. Graças a Deus aqui a tristeza pula de alegria, só que sabe quando você sente que as coisas estão meio cinzentas, meio desanimada, aí probleminha aqui, probleminha ali pra resolver, fui ficando desanimada, mas bom, seguindo o baile, obviamente, seguindo a vida, atendimentos e tudo mais, só que eu já tinha consciência que não tava mais a mil maravilhas como a 7ª onda começou. Eu pensei, poxa, depois melhora. Eu sei que é assim mesmo, que tem algumas ondas que eu sinto uma ondulação de altos e baixos, não todas, tem ondas que são inteiriças boas, tem ondas que são inteiriças mais para baixo, mais, diríamos assim, olha, eu tô batendo de frente com as crenças limitantes, rompendo paradigmas, e isso dói, tá? Isso dói bastante, é o caso da 6ª onda e da 3ª. E essa onda em específico, tem hora que tá no ápice, tem hora que dá aquela baixada na energia. O que eu mais percebo de complexidade, desde quando entrou nesse vale, eu falo entrou porque vai sair, eu não vou me considerar dentro de um vale não, porque eu tô super bem em termos gerais agora. Só que assim, desde quando eu senti essa baixa energia na 7ª onda, foi que meu ânimo pra gravar, que é uma coisa que eu gosto muito, acabou, foi pro ralo. Tipo assim, inspiração, sabe aquela criatividade? Zerou. Engraçado que isso veio simultâneo a procura imensa que eu tive no início da 7ª onda, reduziu também. Então eu meio que fiquei assim num processo de introspecção. Diríamos que eu fiquei bem arcano eremita do tarô, se você entende tarô. Recolher-se nas minhas experiências, no meu mundo particular, para então, sob a luz da clareza, voltar e ser mais assertiva, mais direta, mais objetiva. É aquele momento de introspecção necessário para desabrocharmos. Eu, como terapeuta, entendo bem esse processo, mas falar que ele é delicinha é mentira. Mas aí, passados coisa de 20 dias desse valezinho de maior introspecção, menos movimentos sociais, menos pessoas novas chegando, o canal ficou quase que nulo, me desculpem, para quem tá gostando de me acompanhar aqui. Eu sempre vou ser muito sincera, então vão ter vezes que eu vou desaparecer por 20 dias, às vezes vai estar tudo bem, mas eu vou estar vivendo a vida, vou estar viajando, europando, ou vou estar focada na minha mudança de casa, que tá aí, ó, na boca da botija, como diríamos aqui em Minas, aí no lugar que você mora, fala isso também, boca da botija tá tipo assim, na frente.
Então, o que acontece? Vão ter vezes que eu não vou seguir um cronograma desejável para o YouTube. Adoraria estar postando 2 vezes por semana, mas é difícil, viu? É puxado, que tem edição de vídeo, tem a gravação, tem o ânimo, tem que pensar o que falar. Eu, como boa TDAH, eu não penso o que eu vou falar antes, eu simplesmente, o que eu vou falar hoje? Na hora que eu tô abrindo a câmera, às vezes eu começo a gravar pensando que eu vou falar de um assunto e já puxa para outro. Então, assim, se você quer um vídeo que vai de coesão do início ao fim, estruturado, início, meio, fim, introdução, como se fosse uma redação, eu sinto muito, tem outros canais mais especializados nisso. O meu, a especialidade máxima aqui é falar da espiritualidade, do autoconhecimento e de maneira bastante humana, afinal, que tem um humano e não um robô. Hoje em dia tem muito IA por aí fazendo vídeo perfeito. Aqui eu quero ser eu mesma, para que as pessoas que gostarem do meu vídeo conectarem com a minha essência, com o meu ser e não com alguém artificial. Pois bem, então depois passou esse vale aborrecido da 7ª onda, eis que começa a erguida. É impressionante. Eu fiz um tratamento, eu mesma fiz em mim. É uma etapa do divórcio energético que eu aplico nas pessoas, tá? O divórcio energético meu não é acender uma velhinha, passar um barbantezinho e pronto, tá divorciado. Não, não existe divórcio energético que se consagre num único rito. Claro, o corte com velas é a fase ápice de fato do divórcio energético, ao meu ver, pela minha experiência de anos trabalhando com e estudando, tá? Não pode deixar a mente enferrujar, não. Então é sim a fase mais importante, mas tem todo um preparo e um pós. E tem outras fases de limpeza que são quase tão importantes quanto o corte no divórcio. Então, para ser um divórcio bem divorciado, diríamos assim, quer seja com desafios financeiros, quer seja com família, quer seja com afetivo, precisa ser bem estruturado, porque senão vai ser aquela coisinha ali que não vai nem adiantar muito pouco, quase nada, investimento furada. Então, eu tive a ideia, enquanto eu estava fazendo, tanto dando curso de divórcio energético para uma consulente, quanto fazendo em outra, que eu vi a performática do divórcio energético delas. Eu falei assim, gente, eu vou fazer essa fase para mim. Que muitas pessoas, muitos terapeutas fazem essa fase isolada e falam assim, divórcio energético. Aí eu fiz só essa fase. Lembro que eu tirei o tarô antes, só para realmente ter uma direção, uma clareza do que viria a seguir. E o divórcio energético foi maravilhoso. O divórcio, diríamos assim, a parte do corte com velas. Não pretendo tanto ainda, posso até mudar de ideia, porque eu sou um ser aí que deixa o elemento ar me inspirar, diríamos assim, apesar que o meu elemento máximo é o fogo mesmo. Mas eu não pretendo comercializar de maneira isolada no meu leque de terapias o corte com velas, porque eu sinto que ele precisa de um preparo. Fazer ele isoladamente pode não ser tão interessante, porque vai virar a chave, mas a pessoa precisa de um preparo para realmente aproveitar assim que vira essa chave para caminhar para cima. Sim, sinto que preciso de todo um preparo pré e pós, um tratamento pós, para realmente saber direcionar, guiar essa mudança, mas que é poderoso, inegavelmente principalmente quando feito corretamente, que não é o que a gente vê por aí também. Vemos, claro, alguns casos maravilhosos de divórcio energético, corte com velas bem feito, e outros que é papagaiada, tá? Que eu não tô falando de profissional nenhum ou outro, eu tô falando realmente que as pessoas precisam estudar para fazer essas coisas, tá? E ter um mínimo de sensibilidade, e poder dar o acolhimento necessário para a pessoa. Mas que eu fiz esse rito para mim, depois de ter feito o tarô, poder, diríamos assim, ver o inconsciente, uma lição por trás de todo esse propósito, e foi fazer esse rito que no dia seguinte, pessoas da época, lá da era que eu atendia só com terapia floral, não que seja pouco, porque é maravilhoso, que eu atendia com terapia floral e astrologia, então assim, é da minha agenda pré-histórica, coisa de 10, 12 anos atrás, pessoas, e não foi só uma pessoa, não, foram várias pessoas. Eu considero várias, mas também não é 500 pessoas, não, foi o quê? Vamos supor que eu atendo 100 consultas por mês, das mais diversas modalidades, surgiram coisa de 5 pessoas que eu não conversava há anos, que foram atendidas há coisa de 5, 6, 7 anos atrás por mim, para fazer consulta agora das terapias que eu tenho de inovação, as mais recentes, que estão no leque de serviços de terapias há 3, 2 anos, radiestesia, tarô. Então, assim, foi um resgate de pessoas que poderiam ser auxiliadas por mim nesse momento, na vida delas. Eu achei, assim, muita sincronia, porque essas pessoas de anos atrás, porque tudo agora, às vezes ficam, assim,
coisa de 4, 5 meses sem alguém lá de trás que já tratou comigo com outra terapia, eventualmente tô precisando tratar, chegar. Então fica muito tempo para 3 dias subsequentes do corte com velas que essas pessoas chegaram. E chegaram pessoas novas também no canal do YouTube. E detalhe, não tô postando tanto vídeo, chegaram muitas pessoas, então eu senti, ó, virada de chave. Então, essa terapia me ajudou a sair daquele valezinho, aquele momento aborrecido da ressonância harmônica, da onda, e encontrar o ápice. Agora tá tudo maravilhoso. Infelizmente, nesse meio tempo, não tem alguma coisa a ver, não é culpa da onda. A minha avó descansou, tem coisa de 2, 3 dias na altura da gravação, então assim, a minha família tá sensibilizada ainda, só que como nós sempre, ao longo da vida, nos preparamos, sempre falamos sobre a morte, desencarne, então nunca foi um tabu. Tem lugares que as pessoas falam, morte? Credo, falar disso não, credo. Não, na nossa família era uma conversa frequente. E aí, como que é o desencarne, como que é a morte, qual a lição que vocês tiram, como que vocês lidam com o luto? Então, posso dizer que, embora triste, claro, pela despedida, mas feliz por ter testemunhado uma vida tão bonita quanto a da minha avó Marlene, que viveu a maternidade de uma maneira tão intensa e amorosa, doou sua vida pelo próximo, pelos filhos, e sempre tinha um olhar tão amoroso pela natureza, pelo autoconhecimento, e eu aprendi muito com ela. Então eu me sinto honrada de ter vindo como neta dela, e também honrada pelo fato de que minha filha, a bisneta dela, pôde conviver com ela por 6 anos. 6 anos convivendo com a Bisa sempre. A lição que ela deixou foi tão bonita, eu sempre vou lembrar dela com amor. Eu adoraria que ela estivesse aqui conosco ainda, mas eu desejo que ela siga esse processo de luz, de evolução espiritual. Se foi assim a vontade do Criador, que assim seja, e nós sempre lembraremos dela com saudade. Então eu vivenciei isso tem poucos dias, buscando compreensão e seguir em frente, conforme ela gostaria de nos ver felizes. Essa é minha onda tá bem, então assim, intensa, muitas coisas boas, algumas complexas, como vocês sabem. E minha lição é essa, preparem-se para as ondas. Se você é ressonante, prepare-se para a próxima onda. Se você não é ressonante, estuda, faz o caminho das palestras direitinho, faça tudo que o Hélio pede, não fraqueja. Tem muitas pessoas que começam a primeira onda e, ai, não dei conta não, para. Não compensa parar uma onda, porque se você evita esse desafio, é muito difícil você evoluir por outra via. Existem outras vias de evolução, existem, claro, mas seria difícil evoluir por outra via, porque em outra via você pode manifestar catarse também. É isso. A catarse, quando ela vem, ela é importante. É difícil de lidar com ela, assim. Algumas são quase que impossíveis, mas eu tenho plena fé e convicção que você é capaz de vencer qualquer catarse e depois encontrar o vale e a alegria com muito mais autoconhecimento e evolução. Vou ficando por aqui, vou te pedir para se inscrever no meu canal, deixar um joinha, comentar. Se você deseja informações sobre consultas de tarô terapêutico, astrologia, mapas numerológicos e tudo mais, ou mesmo divórcio energético, eu estou aqui à disposição para te dar as mãos nessa jornada de sucesso, de bem-estar e evolução como ser humano. Um forte abraço para você e até a próxima!